Bom dia, boa noite, perdão, irmãos. Boa noite, igreja amada. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque há quase 1 ano e meio atrás, era para eu ter ido chegar um pouquinho mais cedo na glória. Mas o povo de Deus clamou, orou. Então, bendito seja o nome do Senhor. Uma oportunidade para mim, assim, muito especial, irmãos. A gente se emociona muito, eu peço para o Senhor até conter um pouco a emoção. Mas vai a palavra de Deus que diz assim, Salmos 104, verso 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Glórias para sempre ao Senhor Jesus. Cantarei de Jesus Cristo, que sofreu para me salvar. Ele sobre a cruz foi morto para da pena me livrar. Cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Cantarei de Jesus Cristo, sua graça exaltarei. Encontrou-me muito aflito e descanso nele achei. Cantarei de Jesus Cristo, que sofreu para me salvar. Ele sobre a cruz foi morto para da pena me livrar. Cantarei da sua graça, que rebelde me encontrou com amor e piedade. Ele me regenerou. A igreja. Cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou.
bela herança Deus me reserva junto a Jesus, o bom Salvador. Para alcançá-la, Deus me preserva de todo mal, por grande amor. Breve no céu, os santos remidos receberão o reino e o poder. Breve os fiéis, por Deus escolhidos, vão com Jesus resplandecer. Cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Meus pecados apagou. Louvado sempre seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, irmão. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Evangelho do apóstolo João, capítulo 16. Lemos a partir do versículo 16. João 16, verso 16. Diz assim: palavras de Jesus: um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Então, alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros: o que significa isso que ele nos diz, um pouco, e já não me vereis, e mais um pouco, e me vereis, e porque vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e disse-lhes: perguntais entre vós acerca disso que eu disse, um pouco, e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficarei tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Pedimos que mais uma vez nessa noite o Teu Espírito fale por meio dela a cada mente, a cada coração, que saiamos daqui edificados, mais próximos do Senhor, com os corações consolados, encorajados, orientados a mais uma semana, para que andemos mais uma semana na Tua presença, crendo que, a despeito de toda e qualquer tristeza, o Senhor ainda há de transformar em alegria. Para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que tipo de tristezas você tem colecionado na vida? A Bíblia diz que há pelo menos 4 tipos de tristezas.
Há, por exemplo, a tristeza que advém dos reveses da vida. Aqueles que todos estão à mercê de passarem, como um problema com um filho, uma luta no casamento, aborrecimentos no trabalho, enfim, situações que nos advêm no dia a dia e que acabam roubando a nossa alegria. A Rebeca, por exemplo, disse que por causa das suas noras, as noras hetéias, as mulheres de Esaú, ela estava aborrecida da vida, amargurada da vida, e dizia assim a seu marido Isaque: se o nosso segundo filho Jacó se casar com uma dessas mulheres, para que eu ainda deveria viver? Tamanha era a sua tristeza, e a Bíblia de fato diz que aquelas mulheres se tornaram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Mas a Bíblia vai dizer também que há uma segunda tristeza, que é a tristeza que advém dos nossos erros, dos nossos pecados, quando nós passamos do limite determinado por Deus, transgredimos um princípio da palavra de Deus, princípio este que é para nos proteger, inclusive de muitas tristezas desnecessárias, mas seja por qual razão for, nós atravessamos e no devido tempo a tristeza acaba batendo a nossa porta. O Paulo vai chamar essa tristeza de a tristeza segundo o mundo, e que causa a morte. Por isso que essa tristeza precisa ser colocada aos pés de Jesus, seguida de confissão de pecados, a fim de receber dele o perdão e ter restaurado em si a sua alegria. Mas há um terceiro tipo de tristeza, a tristeza que advém, acreditem, do próprio Deus. Quando Deus, na sua misericórdia, precisa intervir no curso da nossa vida, a fim de que não nos advenha males ainda maiores. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, 2 Coríntios 7:10. O autor de Hebreus vai dizer que a disciplina do Senhor, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela foram exercitados. Então Deus prefere te entristecer um pouco, a fim de fazer você brecar e impedir um acidente maior, que traga tristezas ainda maiores. Essa é a misericórdia de Deus na tua vida. E a Bíblia vai falar, finalmente, de uma quarta tristeza, que é a tristeza que advém pela nossa decisão de caminharmos com Jesus nesse mundo, o que nos coloca invariavelmente na contramão desse mundo. Os autores do Novo Testamento enfatizavam muito a verdade que seria impossível seguir Cristo nesse mundo e não passar por perseguições neste mundo. Então é impossível andar com Cristo nesse mundo e não ter nenhuma tristeza advinda do mundo, como aqui o Senhor vai dizer aos seus discípulos, no versículo de número 20, em verdade vos digo que chorareis. É
aquele choro, aquele pranto de alguém que perdeu alguém muito querido. Vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. A minha pergunta, irmãos, é: você sabe lidar com a tristeza? Como é que você enfrenta os dias de tristeza? A tristeza que se alocou na sua alma, que tomou conta do teu coração, seja por qual motivo for, especialmente aquelas tristezas que sofremos por andarmos com Jesus. Como lidamos com essas tristezas? Bom, esse texto aqui vai nos ensinar que uma primeira atitude nossa diante dessas tristezas é entender que elas, seja quais forem, em Cristo são apenas e sempre um pouco. Não importa qual ela seja, ela é apenas um pouco. É essa expressão que repetidamente nos aparece aqui nos versículos iniciais. Jesus começa no versículo dizendo, 16, versículo 16, um pouco, e já não me vereis, mais um pouco, e me vereis. Ele dizia a respeito à tristeza que ia advir aos discípulos no tempo da sua ausência, porque os seus discípulos não esperavam que Jesus fosse para a cruz. Eles tinham a expectativa, pelo contrário, que Jesus ia para o trono de Israel e logo depois para o trono do mundo. Então Jesus sabia que a cruz seria para eles uma grande decepção, seria para eles uma grande frustração, seria para eles uma imensa tristeza, mas sabia que, por maior que fosse essa tristeza, ainda assim seria apenas um pouco, se comparado ao que viria depois. É como quando uma criança cai e rala os joelhos, logo vem a mãe, logo vem o pai, e a toma nos seus braços, e lava a ferida, e passa o remédio, e depois a acolhe e a consola, dizendo, lembra? O que a mãe e o pai diz? Vai passar, vai passar, vai passar. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Vai passar. Não vai ser para sempre. Não se desespere. Não fique tão triste assim. Sabe por quê? Vai passar. É só um pouco. Só um pouco. Um pouquinho. E vai passar. Amém? Mas esse texto vai dizer também para a gente, que para a gente lidar com as nossas tristezas, é necessário a gente saber que toda a tristeza em Cristo
vem já dentro dela assim um chipzinho, e nele está escrito: esta tristeza terminará em alegria. Agora, o contrário também é verdadeiro. Toda alegria fora de Cristo também vem com um chipzinho dentro dela, onde está assim registrado: esta alegria terminará em tristeza. Não se engane, toda alegria fora de Cristo terminará em tristeza. E toda tristeza em Cristo, por causa de Cristo, com Cristo, terminará em alegria. Por quê? Porque Deus estabeleceu nessa vida apenas dois caminhos: ou o caminho da vida, ou o caminho da morte. Tanto que Josué chega um dia e diz assim para o povo: até quando vocês vão ficar indecisos em qual caminho seguir? Escolhei o caminho da vida e vivei. Só tem dois caminhos. Então, não importa se você pegou o caminho da morte, não importa quantas alegrias se experimente nesse caminho, o final será tristeza. Mas se você pegou o caminho da vida, não importa as tristezas que você venha enfrentar, experimentar, por ter decidido andar nesse caminho, estas tristezas vão findar-se em alegrias. Em alegrias. Então, a pergunta maior, a questão, não é tanto você se perguntar, a questão maior não é se eu estou feliz ou se eu estou triste. Essa não é a maior questão. Fulano, você está triste? Fulana, mas você está feliz? Essa não é a questão. A questão maior não é se você está triste, se você está feliz. A questão maior é: em que caminho estão os teus pés? Porque este caminho vai te responder se tudo isso que você está passando, seja o que for, vai terminar em alegria ou em tristeza. Então, para com esse negócio: não, mas eu não estou feliz. E aí sai tomando decisões baseada na loucura do coração, nos enganos do coração, e colhendo, e colhendo, e colhendo tristezas e mais tristezas, porque a questão não é essa, a questão é em que caminho você está. Por isso que Jesus vai dizer assim, olha, verso 21, a mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque a sua hora chegou, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Então, as tristezas que passamos, que experimentamos, por Cristo, por andarmos com Ele, por decidirmos acordar pela manhã e tomar a cruz, que poderíamos deixar, mas nós tomamos a cruz, porque queremos segui-lo nessa vida. Elas são dores de parto. São dores de parto. Mas que darão à luz uma bebezinha, chamada Alegria, e cujo sobrenome é Plena. Alegria plena. Como diz o Salmo 16:11, tu me farás conhecer o caminho da vida. O caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria.
à tua direita há eterno prazer. Então, qual é o teu caminho? Não estou te perguntando se você está feliz. Não estou te perguntando se você está triste. Estou te perguntando em que caminho estão andando os teus pés. Me diga, e aí eu te direi se isso vai terminar em tristeza ou em alegria. Mas o texto vai além e vai nos dizer que uma outra atitude é orar. Orar, mas não é qualquer oração, é orar em nome de Jesus. O versículo 24, Jesus vai dizer assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena, seja completa. Agora, o que é pedir em nome de Jesus? É fazer uma oração e só colocar no final em nome de Jesus? O que é orar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus é orar crendo, confiando na autoridade de Jesus, ou seja, sabendo que a tua oração será aceita por Deus, não por tua causa, mas por causa de Jesus. Porque é Jesus que media entre nós e Deus. Então, orar em nome de Jesus é se aproximar com humildade diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu sei que eu só estou aqui por causa de Jesus. Eu só posso ser aceito na tua presença porque estou coberto com o sangue de Cristo. E sei que eu não tenho nada a apresentar como troca. Eu não tenho nada a apresentar que eu possa reivindicar qualquer coisa do Senhor. A minha única esperança é que o Senhor aceite essa oração, porque eu a faço, não no meu nome, porque eu sei que nada mereço, mas no nome do teu Filho Jesus. Essa oração será aceita. Isso é orar em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus é também orar segundo a pessoa de Jesus, o Espírito de Jesus, o caráter de Jesus, a vontade de Jesus. Em outras palavras, seria quase como orar a oração que Jesus oraria em meu favor. E eu me lembro pelo menos 2 vezes que Jesus ora pelos seus discípulos, intercede por eles. Uma foi quando Jesus está conversando com Pedro, e Jesus diz assim: olha Pedro, Satanás pediu para cirandar com vocês como trigo, mas eu intercedi por você, a fim de que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, console os seus irmãos. A outra vez é a oração sacerdotal de Cristo, João capítulo 17, em que Jesus, ele intercede assim por todos nós. Ele diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, que os livre do maligno. Então, uma oração em nome de Jesus, para se fazer num dia de grande tristeza, é essa: Senhor, me livra do mal. Que essa tristeza não seja ocasião para a tentação. Não me deixa
fazer besteira. Porque, irmãos, se tem 2 dias para se fazer besteira, são esses. Ou o dia dá muita alegria, ou o dia dá muita tristeza. No dia da muita alegria, o sujeito fica tão embriagado com a alegria dele, que ele chega assim e fala, vamos celebrar, hoje é tudo por minha conta. Aí depois chega a conta e acaba a alegria. Agora o dia da muita tristeza também, porque o sujeito fala assim, não tenho mais motivo para viver, a minha vida não tem sentido, tudo dá errado, e aí então ele vai afogar as mágoas, vai buscar consolo em coisas que depois só vão lhe aumentar a tristeza. Vão lhe trazer só tristezas ainda maiores. Então não adianta ficar revoltado. Você só vai cavar mais fundo a cova. Um dia da sua grande tristeza, então, tome muito cuidado com o que você pensa. As ideias que surgem, as insinuações, as sugestões. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz. Ao invés de tudo isso, ore. Mas ore em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus põe o maligno para correr. Então clame sobre a sua vida o nome de Jesus. Senhor, me cobre com teu sangue, me guarda em teu nome, porque o teu nome tem poder. O nome de Jesus é poderoso. E por fim, nos dias de muita tristeza, tenha coragem. Tenha coragem para continuar vivendo, para continuar fazendo o que você tem que fazer, fazendo o bem, o que Deus te confiou. Vai levantar sim, vai tomar banho sim, vai tomar o café sim, vai ir para o trabalho sim, não vai inventar desculpa nenhuma. Vai ir lá fazer o que te cabe e vai terminar o dia vitorioso em Cristo Jesus. Porque olha como ele termina, verso 33, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, nas versões mais antigas, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, tende coragem, seja corajoso, seja homem, seja mulher, em meu nome, que eu estou com você. E eu já venci o mundo. A pior coisa que te pode acontecer nesse mundo é te matarem, mas até a morte eu já venci. Então eu poderia dizer muitas coisas para te encorajar. Eu poderia dizer, baseado na Bíblia, que os planos de Deus para a tua vida não vão ser frustrados, não importa o que tenha acontecido. A Bíblia diz, Jó foi quem disse isso, depois de tudo que passou, os teus planos não podem ser frustrados. Vai acontecer, o que é da vontade de Deus na tua vida, vai acontecer.
Poderia dizer para você que, ainda que tenha vindo males, Deus vai transformar em bem. Foi o que o José disse aos seus irmãos, que o haviam vendido para o Egito. Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Não é que há males que vêm para bem, mas que Deus transforma o mal em bem. Mas o que eu quero mesmo que você guarde é uma coisa: que estar em Jesus, estar em Cristo, não nos isenta de todas as tristezas do mundo, ou no mundo. Mas estar em Jesus significa, garante, que no final Deus transformar toda a tristeza, seja ela qual for, em alegria. Eu lembro da história de um pai no velório do seu filho, um menino, muito apegado a ele. E ele estava tão desalentado, tão entristecido, que ele orou ali sobre o menino, pedindo que Deus o ressuscitasse. Quero dizer a você que Deus ainda vai responder essa oração. Porque olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Todavia, irmãos, ouve só: não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Imagina, irmãos, nesse dia, a alegria que aquele pai vai sentir. A alegria e todos nós, a alegria de vermos Jesus face a face. Realizar o maior anseio da nossa alma, vermos o rosto de Jesus, o nosso Senhor. E vermos também aqueles nossos queridos que partiram com Ele. Ah, não vai ter lugar para tanta alegria. As tristezas, vai ser como diz Paulo, não dá para se comparar. A glória que ainda em nós será revelada. Então eu não sei qual é a tristeza que abate a tua alma, o teu coração. Mas eu sei de uma coisa: por causa do que Cristo fez lá naquela cruz, a nossa história não termina mais em despedida, mas em reencontro. Não termina mais em morte, mas em vida. Não termina mais em tristeza sem fim, mas termina em grande alegria. A alegria tal que ninguém poderá tirar. Que assim seja, irmãos, e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar o nosso Senhor.
Você precisa de uma oração? Então, se você precisa, eu queria te convidar a vir você aqui à frente, eu queria orar por você. Seja qual for a razão, qual for o motivo. Queria despedir você hoje com uma oração. Que o Espírito Santo te toque, que o sangue de Jesus te cubra, e que você seja abençoado em nome dele nessa noite. Pai bendito, eis aqui teu povo, como cantamos, louvamos, somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão, mas o Senhor tem mantido acesa a nossa fé, apesar de lutas, tribulações, de sabores, aborrecimentos que roubam a alegria do nosso dia a dia, mas o Senhor tem nos sustentado, por isso antes de qualquer coisa nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor tem nos sustentado com a sua graça. A tua graça tem sido maior na nossa vida, Senhor. Recebe a glória, recebe o louvor, a nossa gratidão e o reconhecimento do teu povo que o Senhor é bom. Louvado seja para sempre o teu nome. Louvado seja para sempre em nossas vidas o nome de Jesus, o teu Filho. Agora, Senhor, atenta para o teu servo, atenta para a tua serva que aqui está, com o coração quebrantado, contrito, colocando diante do Senhor a sua tristeza, colocando diante do Senhor a sua petição, a sua causa, ó Pai. Causa essa, Ele sabe, ela sabe, só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode ser verdadeiro advogado, só o Senhor é o justo juiz. Intervenha, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Se apressa, ó Pai, em socorro do teu filho, em socorro da tua filha. Toda e qualquer enfermidade de alma seja também repreendida em nome do Senhor Jesus. E que fique a tua paz, fique o teu espírito, fique aquilo que vem do céu, aquilo que vem do Senhor. Que o teu rio de água viva passe aqui nesse lugar e traga cura em nome de Jesus. E que acima de tudo, ó Senhor, nos dá coragem, nos renova o ânimo e nos ajuda, ó Pai, a continuarmos caminhando com o Senhor. Nos livra do mal, ó Senhor, não nos deixa cair em tentação, mas nos guarda em Cristo Jesus, nos esconda, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é fiel e que em breve toda a luta há de passar, chegará a vitória. Toda a tristeza será coisa do passado e desfrutaremos na tua presença plena alegria no nome de Jesus. Abençoa agora então o teu povo, essa minha oração para a tua glória e no teu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Irmãos, essa semana é a semana que se comemora a Reforma Protestante, dia 30. Então, na quarta-feira, nós vamos ter um encontro com a verdade especial. Convidei um pastor reformado para estar aqui e nos trazer uma palavra sobre a graça. A graça foi uma grande descoberta, uma redescoberta da Reforma. Quero convidar você a estar aqui porque vai ser uma grande bênção. Que Deus nos abençoe e que você possa desfrutar da bênção de Jesus nessa semana, a paz do Senhor. Ao final do nosso pós-lúdio estamos encerrando.